Galera, você sabia que nesse último sábado, no dia 3 de junho, foi comemorado o Dia da Combate à Obesidade Infantil? Lógico, claramente que a nossa produção não poderia deixar esse tema passar despercebido aqui, batido pelo Vale Demais. Então nós vamos começar o dia de hoje falando como podemos e devemos cuidar melhor dos nossos pequenos. Estamos aqui com a endocrinologista a doutora Camila Benício para falar um pouco mais sobre a obesidade infantil. Pois é, além da alimentação, fatores genéticos ligados a hormônio e prática de atividades físicas também são fatores que afetam e muito o tipo corporal de cada pessoa. Bom, para entender tudo mais sobre esse assunto, contamos com a presença da doutora que já está na nossa sala. Pessoal, são 11 horas e 5 minutos, dando start no Vale Demais. Bora para esse bate-papo. Doutora, muito bom dia, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo? Soquinho aqui. Como você tá? Tá boa? Tudo ótimo. Bom, pessoal, a gente vai iniciar o Vale Demais hoje falando sobre o dia, que foi o dia 3 de junho, de combate, à obesidade infantil. Doutora, o que realmente influencia as crianças, as pessoas a terem essa obesidade logo tão cedinho, tão jovens? Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante hoje em dia. E esse dia, ele coloca em evidência esse assunto que vem acometendo de forma tão prevalente a nossa sociedade. Sim. Existem vários fatores que podem contribuir para a obesidade. E antes, o que seria a obesidade? Um acúmulo, um excesso de gordura. Tá. Claro que essa definição é muito simples para a gente falar de um tema tão complexo, mas alguns fatores vêm contribuindo hoje com alguns hábitos que vêm sendo mais prevalentes. Por exemplo, o exemplo dos pais dentro de casa para as crianças, a maior disponibilidade de alimentos industrializados, ultraprocessados, hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos até difíceis de você parar de consumir. Sim. São alimentos tão gostosos, tão bons para o nosso paladar, que acabam sendo difíceis de parar. Quando a gente vê outras influências, por exemplo, dentro do próprio ambiente em que a criança está inserida, como família, escola, a gente percebe que alguns hábitos de outras pessoas influenciam diretamente no hábito das crianças. Perfeito. Outro fator, por exemplo, é o aumento de exposição a telas, digamos assim. Isso também, que eu ia chegar a perguntar. A gente até teve um bate-papo breve aqui nos bastidores falando mais sobre as telas, Aquelas famílias que costumam colocar os tablets, celulares, até mesmo televisão na cozinha para facilitar, talvez, a alimentação dos filhos ou até mesmo por costume familiar. Isso dificulta também o dia a dia ali, tem um aumento de consumo excessivo de alimentos que traz, claro, a obesidade? Quando a gente fala sobre o que influencia no ganho de peso, a gente precisa conversar com o paciente como que está o foco dele e a atenção enquanto ele come. Então, quando a gente tira o foco de uma pessoa adulta, ou principalmente de uma criança, e já vai influenciando aquele hábito dela de se alimentar enquanto faz algum outro tipo de atividade, enquanto assiste uma televisão, enquanto mexe no celular, enquanto assiste um vídeo no celular, ela não está completamente focada no hábito de comer, no que ela está realmente ingerindo, na qualidade daquilo ou não, e principalmente na quantidade. Porque mesmo que a alimentação ela seja plenamente saudável, com alimentos bons, as quantidades elas também são importantes. Então acaba que quando há uma exposição a telas, uma distração, aquilo vai fazer com que a criança, ou mesmo o adulto, com certeza, não só as crianças, mas com que todos nós façamos a ingestão de uma maior quantidade de calorias como consequência. E às vezes quando esse alimento é mais palatável, mais agradável ao paladar, isso acontece ainda com mais intensidade. Então é importante você conseguir separar esses dois momentos na rotina da criança. Com certeza. E quando a gente fala sobre o poder da nossa genética, ela acaba contribuindo muito
quando a gente fala sobre obesidade infantil, a criança tende a puxar a genética dos pais? Como que funciona isso? Sim, um ponto importante na questão do diagnóstico, no tratamento da obesidade, é a gente entender a função e a influência da hereditariedade. Não só hábitos dentro de casa ou dos pais, irmãos, familiares, vão ser importantes para isso, mas a gente tem sim um componente genético. Não é simplesmente chegar para uma pessoa e dizer para ela: coma menos e se exercite mais. Existem outros fatores que contribuem para esse ganho de peso. Hoje, atualmente, dentro da minha prática clínica, a gente percebe muito essa influência genética. Quando a gente precisa passar por todo um processo de avaliação do histórico do paciente. A minha prática, ela envolve mais pacientes adultos. Eu acompanho e recebo pacientes acima de 16 anos. Eu sou endocrinologista da parte adulta. Mas quando a gente vai fazer essa investigação da história da obesidade, do ganho de peso do paciente, o contexto de infância dela é muito importante. O que influenciou em hábitos durante a infância, mas muito importante pontuar, a história familiar. Os pais também têm obesidade, irmãos, tios, avós, familiares próximos. Algum deles também tem um histórico importante de luta contra o excesso de peso. Então, isso também vai ter influência no ganho de peso da criança. Sim, e quando a gente fala sobre aquela criança ou até mesmo aquele adolescente que tem costumes saudáveis, come certinho, teoricamente pega na telinha da televisão, às vezes, porque ninguém é de ferro também, né, doutora? Claro. Tem dias que nós não estamos bem, até mesmo nossos filhotes, a gente acaba induzindo para trazer um pouco mais de alimentação saudável, tentar passar aquilo, nutrientes para o corpo dele. Mas aquela criança que come regradamente, que tem uma alimentação saudável, junto com uma nutricionista, é possível que ela seja obesa? Ela tem obesidade além disso? Ainda assim é possível, por esses N fatores que influenciam na questão do ganho de peso. Então, quando a gente tem uma influência genética e hereditária na família dessa criança, é possível que isso aconteça. Quando os pais e familiares próximos alimentam hábitos saudáveis, claro que isso se torna muito mais difícil de acontecer. Então, sempre vai ser de suma importância essa influência dos pais. Os pais são os principais exemplos da criança. A criança é um reflexo do que os pais mostram para ela como correto. Então, o que você faz para você, a criança vai tender a entender que aquilo é correto, seja para o bem ou para o mal, que ela não sabe que vai acontecer. Então, os pais, eles são exemplo. E uma coisa importante de frisar é que controlar é diferente de proibir. Sim. A gente não está falando aqui em nenhum momento que o pai ou a mãe vai ter que proibir a criança de, em algum momento, comer algum alimento mais rico em açúcares, em gorduras. Isso, na verdade, não deveria fazer parte da regra alimentar daquela criança. De forma cumulativa, ao longo do tempo, pode contribuir para o ganho de peso. Sim, com certeza. E hoje, no cenário do YouTube, cenário da qualidade de vida, nós temos alguns profissionais que falam muito sobre essa próxima questão que eu queria trazer para a doutora, que também é o Renato Cariani, o Júlio Balestrin, Paulo Musi, também são pessoas conceituadas na área, falando sobre o tipo de corpo, do ectomorfo, endomorfo, até mesmo aquele mesomorfo. Isso influencia o sobrepeso? É verdade isso? A gente pode levar isso em consideração também? Na verdade, essa é uma questão muito importante. Quando a gente pensa na exposição das crianças a telas e aos conteúdos que elas consomem nas redes sociais, a gente pode pensar tanto para o lado positivo, quanto pegar informações que sejam úteis e realmente embasadas cientificamente, mas elas também vão ter acesso a informações que podem gerar outros conflitos dentro da cabeça delas e acaba favorecendo o desenvolvimento de ansiedade, transtornos psiquiátricos e até alguns transtornos alimentares. Às vezes a criança fica com muita exposição a algumas ideias de alimentos saudáveis. A gente sabe que hoje na internet tem muito assunto de toda qualidade, de todo tipo, e o acesso ele vem sendo mais fácil. Mais precoce também. Mais precoce também. Então, aí mais um papel dos pais em relação a
alimentar bem e bons hábitos na criança. Controlar é diferente de proibir. Então, você também controlar o que a criança consome em redes sociais, o tipo de conteúdo que ela consome, levando para um lado bom, realmente comprovado cientificamente, né, que aquela pessoa realmente está falando alguma coisa construtiva e não o contrário. Com certeza. Pessoal, pode preparar o seu WhatsApp, DDD 12 99797 4000. A doutora continua aqui com a gente no próximo bloco, respondendo mais algumas questões. Mas aí a minha pergunta é, você tem qualidade de vida? Você tem uma alimentação saudável? Você tem uma vida regrada na sua cozinha? Já manda essa questão aqui para o nosso WhatsApp. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta, viu? Segura aí. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Vale Demais, falando sobre o Dia Mundial da Obesidade Infantil, que foi dia 3 de junho, esse último sábado. E olha esse dado, que interessante, pessoal. De acordo com a Organização Mundial da Obesidade, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes, claro, entre 5 a 19 anos, estão acima do peso. Muito preocupante esse índice. E, doutora, quando a gente fala sobre futuro, esse índice pode aumentar cada dia mais? Isso é importante. Ao longo dessa avaliação da Organização Mundial de Obesidade, eles fazem também projeções de como isso vai evoluir ao longo do tempo. Sim. E a estimativa é que até 2030 a gente tem até mais 100 milhões de casos de obesidade infantil nessa idade, né, que você colocou. Uhum. Olha que interessante. Até tem uma pergunta da Margarete já no nosso Instagram, no nosso YouTube aqui no chat, que eu achei interessante pegar esse gancho. No bloco passado nós falamos sobre as telinhas, né, das crianças comerem assistindo algum tipo de desenho, algum tipo de vídeo no YouTube, nas redes sociais. E aqui no Vale Demais, doutora, a gente sempre dá ênfase sobre essa nova era digital, né, dos vídeos rápidos, vídeos de 15 segundos que viralizam, né, a molecada, a garotada sempre nas redes sociais, trazendo também cada vez mais conteúdo. E a Margarete fez a seguinte questão: quando a criança come muito rápido para brincar, tem o mesmo efeito de quando ela come mais devagar, assistindo uma telinha ou até mesmo sem nada? Dá diferença na alimentação? Isso é importante frisar também. Na verdade, a influência vai ser na consciência da criança enquanto ela come. Quando a gente fala sobre obesidade em adultos, essa é uma questão muito importante de ser avaliada. O quanto que você está presente no momento da alimentação e você toma consciência daquilo que você está ingerindo, né? Não apenas a quantidade ou a velocidade que você come, mas quando você toma consciência do que você está ingerindo, mastiga com mais tranquilidade os alimentos, tem mais calma, calcula, pensa no que colocar no prato, as chances de você ingerir menos calorias é muito mais alta. Às vezes, quando a gente vai pensando em outra coisa enquanto come, se expondo a outro tipo de conteúdo, prestando atenção em outro assunto, simplesmente vai comendo, se alimentando, vai ingerindo calorias que você nem tem consciência. A gente fala muito de um termo em inglês que chama mindful eating, que é você ter a plena consciência exatamente no momento em que você está se alimentando. Isso é muito importante, tanto para o adulto quanto para o adulto influenciar a criança a fazer isso. Esse assunto é muito interessante, vale realmente estar em pauta aqui no Vale Demais. Doutora, quando a gente fala sobre obesidade infantil, em que idade realmente a gente precisa dar uma atenção a mais para os nossos filhos, para os nossos parentes, ou até mesmo para as pessoas que nós amamos, para falar assim, gente, deu estralo, agora eu preciso realmente cuidar da saúde. Em que idade a gente consegue ter a noção de que aquela criança está acima do peso? Então, como a criança está em constante fase de crescimento, até a interrupção do crescimento ali no final da adolescência, início da idade adulta, o ideal é que a gente acompanhe esse crescimento e ganho de peso ao longo da vida com alguns gráficos comparativos com outras idades. Você foi pai recentemente, eu ouvi que você falou no começo do programa, e você deve ter recebido aquela caderneta da criança. Quando você pega aquele documento, lá tem alguns gráficos que a gente vai acompanhando o peso da criança ao longo da vida. E esses gráficos, eles ajudam a gente a comparar o peso e a evolução do crescimento
com base no sexo e na idade da criança. Então, a gente pensa no diagnóstico de obesidade quando a criança está assim, entre o percentil 85 e 95. Na verdade, a gente pensa em sobrepeso nessa faixa. E quando a criança ultrapassa o percentil 95, a gente já pensa em obesidade. O que significa esse número? Tá. Percentil 95. Significa que essa criança ela está acima do IMC de 95% das crianças da mesma idade e sexo. Então, quando a gente avalia, a gente precisa fazer essa comparação com a tendência de outras crianças da mesma idade e sexo. O ideal é que fique ali por volta do percentil 50, que é o normal, né? Dentro da curva de Gauss, que a gente chama. Se essa criança se aproxima do percentil 99, aí a gente já considera uma obesidade grave. E a partir dos 19 anos, né, final da adolescência, idade adulta, a gente já considera os parâmetros de IMC do adulto, ou seja, obesidade com o IMC acima de 30 quilos por metro quadrado. Sim. E existe um cálculo fácil que a gente possa passar para o pessoal que está nos assistindo para tentar ter uma noção em casa do que possa estar acontecendo? Ah, vou ter que regrar mais esse lado, ou vou ter que procurar um especialista para levar meu filho. Existe isso? Existe sim. Esse cálculo, de uma forma mais grosseira, tá. ele é demonstrado pelo cálculo do IMC. A gente pega o peso da criança e divide pela altura dela ao quadrado, 2 vezes a altura. Tá. Então, vão existir as faixas de peso que a gente vai plotar no gráfico para fazer essa comparação. Outras metodologias de avaliação do acúmulo de gordura corporal são as medidas de pregas cutâneas, avaliação com ressonância magnética, avaliação com densitometria de corpo inteiro ou bioimpedância. Esses métodos, eles são menos disponíveis de um modo geral. E o profissional ele precisa de um treinamento para conseguir receber e analisar esse exame e passar dados fidedignos para a pessoa, né? Então, basicamente, a gente usa o cálculo do IMC. Perfeito. E é possível, quando a gente identifica essa obesidade logo no período da infância, ou até mesmo aos 15, 16 anos, a gente consegue reverter isso para a fase adulta, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor? Existem alguns estudos interessantes que foram feitos a nível populacional recentemente, Guilherme, que mostraram uma influência de como foi a evolução do peso dessa criança no início da infância e qual a consequência disso para a idade adulta. Então, alguns desses estudos mostraram que cerca de 50% das crianças que se mantinham obesas ali por volta dos 6 anos de idade, eles tinham mais chances de permanecer obesos até ali, depois da 8ª série, né? Por volta dos 13, 14 anos. E isso também tem muita influência dos pais. Se essa criança também tem um pai ou mãe obeso, né? Essa chance ela aumenta muito. Cerca de 2/3 dos adolescentes que têm obesidade na infância com um pai ou mãe obeso, eles também vão ter uma vida adulta com maior tendência à obesidade. Isso é muito preocupante. Até a gente tem que sempre frisar, a gente antigamente falava assim, os norte-americanos com aquela alimentação que eles têm, né, diversa, com muita gordura, gostosa, né? Porque para deixar uma comida gostosa, gente, tem que ter um pouco mais de tempero, de gordura, um pouco mais de caloria. Agora a gente está trazendo em pauta isso para o Brasil. Interessante, porque a gente sempre foi um público, um povo que teoricamente se alimentou saudável, mas com essas vindas de aplicativos de alimentação, sites, receitas, parece que a gente está entrando no mesmo clima dos norte-americanos. E como que a gente consegue reverter isso? Produtos integrais ajudam, beber muita água, isso acaba ajudando. Como que a gente consegue dar uma controlada assim no nosso dia a dia? Perfeito. A obesidade é uma doença, né? Tem que ser considerada como uma doença e ela é complexa. Então, vários fatores influenciam. Quando a gente pensa sobre simplesmente consumo calórico e atividade física, seria muito simples falar sobre o tema obesidade, mas vários outros fatores contribuem. Ingesta de água, como você falou, é muito importante, e para a criança, especificamente, também para o adulto, mas o sono é muito importante. Alguns estudos mostraram que crianças que dormem até as 20 horas, elas têm menor tendência a ter problemas com o peso do que as crianças que dormem após as 21 horas, por exemplo. Isso é uma questão importante. Então, vários outros fatores influenciam sim. Sobre a questão de alimentos ultraprocessados, açucarados, ricos em gorduras, como eu falei, eles são extremamente palatáveis. Então, é muito agradável você comer e não conseguir parar.
Você come quanto menos consciência você tem sobre aquilo, mais quantidade você vai ingerir e, consequentemente, isso vai afetar o peso. No contexto do Brasil, é importante a gente frisar a questão socioeconômica. Esses alimentos, eles costumam ser mais baratos também. E hoje a gente tem uma alta exposição a aplicativos e a facilidade. Então, é muito fácil e muito imediato você ter algum alimento muito gostoso na porta da sua casa. Às vezes, o simples fato de desinstalar esses aplicativos pode ajudar muito. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Vale Demais. Eu que agradeço, Guilherme, Agora, pela oportunidade. Só para finalizar, comer mais no inverno é pecado? Nossa. Não, né? O frio já aumenta a ingesta calórica, né? Com certeza. Muito obrigado, doutora.